Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje é dia, hein? Hoje vamos reagir a um vídeo de 1 hora e 37 minutos. História completa Honkai Impact 3RD. O despertar do novo Hash of Reason, né? Reason. Do canal do Angel Dark. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscreva no canal do Angel Dark, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente, fechou? 1 hora e 37, velho. Carvalho. Bom, vamos lá, né? Deixar o meu like. Porra, bicho. Não sei não, velho. Só, pô, vamos embarcar nessa aventura aí. Já fui no banheiro, acabei de almoçar. Então tô preparado pra não ter tanta interrupção, porque vai ser foda, né, velho? Então, cara, mais pra frente eu tô pensando em trazer react desse estilo aí é, em live, tá ligado? Sei lá, assistindo um filme ou alguns episódios de anime, porque, caralho, 1 hora e 37, até 1 hora e meia eu falei que eu faço assim, tá ligado? Vídeo. Mas passou 7 minutinhos. Mas bora, que tem bronca não. 3, 2, 1 e play. Tudo o que importa no universo é formado pelo Quanta, e cada um deles traz uma incerteza inata. Uma Na vez quanta. observado, um Quantum colapsa em incontáveis universos paralelos, tudo para formar um específico universo. Essa é a base da famosa interpretação de muitos mundos, IMM, apresentado por Einstein, a Teresa e Brownian. O Mar Quanta é um conceito abstrato, que ainda está fora da compreensão e lógica humana. Um reino que existe fora de qualquer universo e ao mesmo tempo conectado a ele. Esse é o reino que iremos explorar no resumo de hoje. Fala galera, voltei! Fala, e Aqui quem aí? fala é o Angel. E depois de bastante tempo trazendo um novo capítulo de Honkai Impact. Muito aconteceu em E Honkai 1 hora e desde o último 37, capítulo, hein? como o final da era atual na história, a preparação para o lançamento de Star Rail e até mesmo um mangá de Honkai saindo em português. Pois é, nem dá pra acreditar. Alguma coisa de Honkai ganhando tradução pra português. Eu não acredito que vivi o suficiente pra ver algo assim. E lembrando, eu tô Caraca. falando de uma tradução oficial. Se isso significa alguma coisa como eles prestando mais atenção no BR, isso eu ainda não sei. Mas seja como for, já faz bastante tempo que eu não trago um resumo novo. Então chega de perder tempo com a introdução. Pega seu Resumo, hein, rapaziada. cafezinho, prepara sua mente que esse capítulo vai ser complexo. E bora, que o vídeo tá E começando. complexo ainda por cima, velho. Nossa senhora, bora. Bora, Anjo. No último capítulo, vimos como o mundo ficou após o ataque da Hasher do Vazio. Além disso, testemunhamos os movimentos da misteriosa organização World Serpent, que montou uma armadilha para o grupo das protagonistas para conseguir retirar delas informações sobre o Mar Quantum. Graças a isso, ficamos sabendo sobre o incidente que havia acontecido e que fez Welt acabar ficando preso no Mar Quantum. E agora, após o grupo de protagonistas terem se separado em dois times, com o grupo de Bronya indo até o Mar Profundo para uma cidade da antiga era para prestar ajuda a Cocolha e recuperar a gema do desejo, somos informados que a gema acabou caindo dentro do Mar Quantum, graças a um acidente que havia acontecido. E agora o único jeito de recuperar a gema era mais uma vez abrir o portal para aquela dimensão e entrar naquele misterioso mundo que ainda tinha tanto a esconder. Einstein, escutando aquilo, não conseguia acreditar. Não conseguia aceitar que Cocolha realmente havia dito aquilo. Não me venha com essa de um acidente aconteceu e a joia acabou parando no Mar Quantum. O único jeito disso realmente ter acontecido é se você estivesse tentando abrir o portal em primeiro lugar. Você sabia muito bem que Exatamente. havia sido proibido testes no Mar Quantum. E mesmo assim tentou ir para lá. Mas como não conseguiu abrir o portal com sucesso, chamou por nós para que viéssemos ajudar. E ainda Nada entra no quarto, até onde eu sei, né? Nada entra no Mar Quantum assim do nada, tá ligado? Tem que ter algo acontecer pra aquele objeto ir parar lá, mano. conseguiu abrir o portal com sucesso, chamou por nós para que viéssemos ajudar. E ainda deu toda essa desculpa de estarem sendo atacados pela Chixal, simplesmente para tentar nos enganar. Cocolha, dando risada, falava: sendo isso ou não, no final não importa. A verdade continua sendo a mesma.
A joia está no Mar Quantum, e de qualquer forma, se vocês quiserem ela, vão ter que nos ajudar. Se não acreditarem na minha palavra a essa altura, podem procurar por aí. No final, o resultado não vai mudar. Já garanti de providenciar tudo o que é necessário para ativar o portal, mas será melhor se não enviarmos um grupo muito grande para lá. Afinal, alguns precisarão ficar fazendo guarda no portal, enquanto os exploradores vão encontrar a joia. Deixarei que decidam quem vão enviar e quem vai ficar. Enquanto isso, podem investigar por todo o QG se quiserem. Bronny escutava e ficava extremamente irritada. Mais uma vez você mentiu pra nós. Mais uma vez você mentiu pra mim. Bronny já sabia. Ela já entendia muito bem. Cocolia era desse jeito, uma enganadora. Uma pessoa maligna que só sabia as enganar e as utilizar. Ela sabia que não deveria confiar nela. Ela sabia que ela era esse tipo de pessoa. Mesmo assim, confiar, para depois perceber que mais uma vez estava só sendo usada, era algo que ainda a machucava. Qual é? Não me olhe assim. Afinal, de qualquer forma, eu sei muito bem que o objetivo de vocês também era só pegar a joia e sair daqui. No final, também não iriam se importar se iríamos sair daqui com segurança ou não. Então, em vez de ficarmos nos atacando, vamos continuar pensando que tudo o que estamos fazendo é para um bem maior. Afinal, continuamos do mesmo lado, enquanto nós tivermos um inimigo em comum. Bronny ficava ainda mais irritada, mas antes que ela pudesse se mexer e ir na direção de Cocolia, Teresa coloca a mão sobre a frente de Bronny, a impedindo de avançar. Não adianta fazer isso, só vai dar o que ela quer. E assim, Cocolia se separa das outras, deixando elas conversarem sozinhas. Aisten, Teresa e Bronny então começam a conversar, decidindo o que deveriam fazer a seguir. Abrir o portal para o Mar Quantum e entrar lá dentro era algo extremamente perigoso. Acho que nesse arco aí o era possível rapaz que eles não já sai, né? outra escolha. Teresa, curiosa, então pergunta, afinal, o que é o Mar Quantum? Bronya parecia ter um certo conhecimento sobre, e Aisten parecia entender muito bem. Mas ela era a única que ainda não fazia ideia do que poderia ser esse tal lugar, de qual elas falavam tanto. Aisten então chama elas para continuarem andando pelo lugar, enquanto explica um pouco mais. Primeiramente, ela explica sobre a existência daquela ruína. Como ela já havia falado antes, aquela era uma cidade feita na Antiga Era, mas não havia sido feita para ser uma fortaleza, uma ruína ou uma biblioteca. Era diferente de todos os outros lugares encontrados da Antiga Era. E isso pois aquela construção toda era um dispositivo. Desde o início da anti-entropia, ela sempre investigou a Antiga Era, buscando informações e meios de lutar contra o Honkai. Durante essas investigações, eles descobriram que a linguagem nativa da Antiga Era, ou pelo menos da maioria das ruínas que eles encontraram, era a linguagem do continente perdido de Mu. O que dificultou no início para eles conseguirem decifrar tudo o que estava escrito lá. Mas após terem conseguido, eles conseguiram descobrir muito mais do que eles imaginavam. Bronya fica curiosa e pergunta qual era a conexão do antigo continente perdido com as pessoas da Antiga Era. E Aisten explica que na Antiga Era, o continente perdido de Mu era um lugar de altíssima tecnologia. Muitas das maiores invenções saíam de lá, mas durante o ataque do Nono Hesher na época, o continente inteiro desapareceu, sendo engolido por um buraco negro que o Nono Hesher criou. Mas voltando a falar sobre a cidade, a mesma foi construída em volta de uma certa ruptura que eles encontraram. Explorando a ruptura, eles encontraram aquele lugar. Para tentar explicar um pouco mais conceitualmente o que era o Mar Quantum, ela dá uma explicação um pouco frívola. Imagine o universo como um copo de água, e em volta dele existem vários outros. Cada um é um universo alternativo, e o que compõe esse universo é a água de dentro do copo. Mas digamos que por certos motivos a água começa a transbordar, e então a água de todos os copos se dirige a um único lugar. Essa poça de água que se acumula e fica fora de todos os universos faz parte de todos, ao mesmo tempo que faz parte de nenhum. Enquanto as pessoas da Antiga Era investigavam a ruptura, foi esse lugar que eles conseguiram encontrar. Isso é o que chamamos de Mar Quantum. Né? Bronya pergunta, mas se isso é real, significa que através dele é possível ir para outros mundos? E Aisten explica, essa é uma possibilidade, mas quando tentamos a investigar, por certos motivos, aconteceu aquele incidente que você viu e então decidimos parar. É quando Teresa começa a reclamar de um estranho desconforto. Parecia que quanto mais elas se aprofundavam na cidade, mais aquilo incomodava. É quando Aisten também explica, o Mar Quantum afeta as pessoas de forma diferente. Quanto mais você afunda na cidade, mais próximo da ruína e do Mar Quantum você está.
Quando ele o rejeita, ele acaba fazendo você sentir esses sintomas, mostrando que você não pode entrar lá. Mas pelo que vejo, não está afetando Bronya, o que indica que ela pode entrar lá. Mas ainda assim, eu acredito que será perigoso demais. Eu irei, mas será melhor que vocês fiquem para trás. Mas se algo acontecer, eu peço que vocês fechem o portal e não abram jamais, mesmo que isso signifique que eu fique trancada lá dentro. Teresa fala que isso é muito arriscado, se é algo tão perigoso, talvez seja melhor eles não entrarem lá. Mas Einstein fala: foi como eu acabei de explicar. Depois que o nono Hasher despertou, ele conseguiu desaparecer com o continente inteiro em apenas um movimento. Durante a Segunda Guerra, vimos algo parecido em escala global. Se deixarmos a joia lá, é muito possível que Otto dê um jeito de conseguir a encontrar. E se isso acontecer, não vamos conseguir impedi-lo de trazer a Hasher do vazio ou até mesmo outro Hasher de volta. Eu não sei o porquê ele faz o que faz, mas os planos de Otto são muito arriscados qual é o Hash e não of podemos Reason, permitir véio. que ele Não continue avançando neles. Teresa pergunta se era realmente possível que ele pesquisar conseguisse depois. entrar lá para pegar a joia. Afinal, seu avô não conhecia essa cidade. Mas Einstein explica que isso não significava que uma hora ele não pudesse a encontrar. E mesmo que ele não encontrasse, esse daqui não é o único jeito de ir para lá. É apenas uma das formas, através da ruptura. Mas nada impedisse que não houvessem outras. Assim, Einstein toma sua decisão e Bronya e Teresa concordam. E assim elas se separam. Einstein vai até o local onde ela deveria ativar o portal, enquanto Teresa vai treinar. E Bronya continua a investigar, explorando aquela misteriosa ruína, para descobrir se realmente Cocolha não havia preparado outro plano. Algumas horas se passam, né? Algumas horas se passam. O Hash of Reason é o que Algumas horas acabam se passando. E entra em Teresa, computador. nesse tempo, continuou treinando. O treino que ela fazia na sala de treinamento era tão duro e árduo que levava seu corpo ao limite. Era algo que uma pessoa normal dificilmente faria. E mesmo com o computador falando que ela estava chegando em níveis muito alarmantes, onde a continuidade poderia trazer risco a seu corpo, Teresa se recusava a parar e continuava a treinar. E assim, quando finalmente chegou no limite completo de já não conseguir mais continuar de pé, a câmera desliga e Teresa cai no chão. Nesse momento, Einstein entra dentro da sala e começa a ver Teresa. Se encaminhando até Teresa, ela fala para Teresa tomar mais cuidado com seu próprio corpo. Embora ele tenha uma regeneração extremamente elevada, ela deveria ter mais cuidado com o dano que causa nele. Teresa pergunta a Einstein se ela já havia terminado, e Einstein fala que não. Então pergunta por que ela havia ido até lá. Einstein fala que enquanto estava fazendo as pesquisas no computador, ela também investigou o traje de Teresa, pois Teresa já havia pedido para ela fazer isso há algum tempo. Pois como seu traje de batalha foi feito por Otto, ela imaginou que pudesse existir algum rastreador ou algo do tipo no traje, e por causa desse medo ela queria que Einstein investigasse. Mas após investigar ficou claro que não havia nada do tipo. Mas em vez disso, ela encontrou outra coisa bem preocupante. Dentro do traje de batalha de Teresa, existia uma função chamada Gleipnir. Aquilo deveria ter sido feito e colocado lá durante o mesmo momento em que o traje foi criado. Teresa pergunta o que essa função fazia, e Einstein explica que aquilo agia como um limitador para Teresa. Teresa podia não saber, mas durante todo esse tempo que ela esteve lutando, a mesma estava limitada a só 15% de seu poder. Teresa fica confusa e pergunta o que ela queria dizer com isso. Ao estudar o DNA de Teresa, Einstein descobriu que ela também era que nem Siegfried ou as duas garotas lá fora. Existem genes de bestas roncais misturados ao seu DNA. A besta misturada ao DNA de Teresa era Vishnu, e era graças a essa besta que Teresa tinha uma forte regeneração e uma força mais alta que o normal. Mas essas não eram as verdadeiras habilidades da besta. Suas verdadeiras habilidades estavam sendo mantidas sobre uma trava, que impedia que Teresa conseguisse utilizar seu 100%. Seu traje de batalha demonstrou ter 5 formas inteiras, cada um aumentando ainda mais seu poder, e na quinta, permitindo que Teresa utilizasse o 100%. Mas graças à função Gleipnir colocada nele, Teresa só poderia ficar na primeira forma, o que limitava seu poder em 15%. Teresa perguntou para ela se existia algum motivo para isso, ou se era só para limitar, e Einstein
pensou que provavelmente devia ser algo como impedir que o 100% fosse alcançado para impedir que Teresa se tornasse uma besta Honkai. Mas claro, isso era só uma possibilidade, não tinha como saber. Einstein também disse que se ela quiser, ela pode retirar essa trava, permitindo que Teresa utilize mais de sua verdadeira força. Mas se ela achar perigoso e melhor não arriscar, ela vai deixar como está. Mas Teresa toma uma decisão e pede para que ela retire. E fala isso sem nem sequer pensar duas vezes. E assim Einstein sai da sala dizendo que iria fazer isso. E assim mais um tempo se passa. Depois de algum tempo, Bronnie acaba voltando e se reunindo com as duas. Ela já havia investigado uma boa parte do lugar. E então pergunta para Einstein se ela já havia conseguido terminar de preparar todo o equipamento. Einstein fala que já havia preparado a maioria. Agora, ela já poderia abrir o portal. Tudo que faltava era localizar em qual lugar do Mar Quanta estava a Joia do Desejo. Assim que ela conseguisse uma localização exata, ela poderia entrar e ir diretamente para a joia. Então Bronya pergunta se ela podia fazer alguma coisa para ajudar. E Einstein fala que tinha uma coisa que ela queria pedir. Ela queria pedir para que Bronya fizesse algo em relação a essas duas garotas. Rosaria, as duas garotas estavam em volta de Einstein e Teresa desde que elas haviam chegado. Por causa de suas curiosidades, elas não conseguiam sair do lado delas. Além disso, Cocolia também havia pedido para que as duas ajudassem em qualquer coisa que elas precisassem. E por isso elas estavam lá. Mas Teresa tinha certeza que Cocolia só queria arranjar algumas babás para ficar vigiando as duas. Rosaria, que ficava se esfregando em Teresa, cheirava a garota e dizia que a mesma tinha um cheiro muito familiar. Era bem parecido com o delas. E Teresa gritava dizendo para ela não ficar a cheirando. Bronnie, olhando ao fundo, começava a rir e falava que Teresa, mesmo sendo uma diretora, era péssima em lidar com crianças. Assim, para que ela fosse pegado. Por causa de suas curiosidades, elas não conseguiam sair do lado delas. Além disso, Cocolia também havia pedido para que as duas ajudassem em qualquer coisa que elas precisassem. E por isso elas estavam lá. Mas Teresa tinha certeza que Cocolia só queria arranjar algumas babás para ficar vigiando as duas. Rosaria, que ficava se esfregando em Teresa, cheirava a garota e dizia que a mesma tinha um cheiro muito familiar. Era bem parecido com o delas. E Teresa gritava dizendo para ela não ficar a cheirando. Bronnie, olhando ao fundo, começava a rir e falava que Teresa, mesmo sendo uma diretora, era péssima em lidar com crianças. Assim, para que elas não atrapalhassem as duas, Bronnie chama as duas, dizendo que iria brincar com elas, deixando as duas irmãs felizes e fazendo elas seguirem Bronnie. Eu achei que ela tinha falado que tinha o Einstein, a Bronya, mas a Teresa, as três tinham um cheiro igual, tá ligado? Eu achei que era isso. Eu fiquei pensando, será que tem alguma coisa aí? Meninas Vodka. カカリア個人限定だけどね。毎年数えきれないほどの公演があって本当は1回だけ毎回満席で観客はみんな個人の子だしね。座れずに立ち見するお客さんまでいたの。椅子が少なかったの。全部で3つしかなかったから。リリアは黙ってて。やっぱりかくれんぼにしましょう。 E assim as três começam a brincar, se divertir e relembrar dos velhos tempos, da época em que Bronya vivia com elas no orfanato. Bronya aproveita para falar sobre suas novas amigas para as garotas. Bronya sentia que já fazia muito tempo que ela não se divertia descontraidamente assim. E Rosalia e Lily falam que com elas era o mesmo. Isso fazia elas se lembrarem da época divertida, na época em que as duas brincavam com Bronya, Cilly, Isabelle e até Simbal. Mesmo que o orfanato fosse um lugar frio e difícil para elas viverem, elas conseguiram fazer essas memórias tão felizes lá. E para elas que perderam suas
Cara, o ruim de acompanhar assim depois de um certo tempo é que você acaba esquecendo de um bocado de coisa, né, velho? Eu não lembro delas duas no orfanato, velho. Não tô lembrado, velho. Ixi. Elas conseguiram fazer essas memórias tão felizes lá. E para elas que perderam suas casas, suas famílias, durante a Segunda Guerra Honkai, essas memórias eram as coisas mais preciosas que elas tinham. Bronya pergunta o que estava acontecendo atualmente no orfanato. E Rosalia acaba fechando um pouco a cara e fala que agora tinha novas crianças por lá. Simao havia ficado para vigiar as crianças, enquanto as outras crianças mais velhas foram chamadas por Cocolia para virem com ela nessa missão. Bronya fala que acha difícil imaginar Simao tomando de conta de algo, mas Rosalia fala que ele cresceu e se tornou bem mais responsável agora. Rosalia chama Bronya para ir para um certo lugar, dizendo que havia algo que ela queria que Bronya visse. E assim Bronya aceita e acaba seguindo a garota. Indo para um lugar mais profundo daquelas ruínas, elas acabam encontrando um certo lugar, com um chão ainda composto de terra e uma visão perfeita do mar. Era um lugar extremamente bonito. Para Rosalia e Lily, era como a visão do paraíso. Como Isabela gostava de lugares bonitos assim, elas acharam que esse seria o lugar adequado para enterrar. E assim elas chegam até uma lápide. E Bronya pergunta o que havia acontecido. Para chegarem até aqui, elas tiveram que passar por muitos inimigos, valquírias da Chixal, bestas Honkai extremamente fortes. Impressão minha. Caraca, eu mutei sem querer. Elas estão no fundo do mar, assim, literalmente na água. Entre vários outros. Para Rosalia e Lily, que haviam conseguido essas partes de bestas roncais, havia sido fácil, mas Isabelle não conseguiu resistir. Rosalia fala que queria ter falado isso antes para Bronya, mas ela não sabia o que dizer. Bronya fala que entendia, ela não precisava pedir desculpa. E também, se ela estivesse se culpando, ela não deveria fazer isso. Rosalia fala que sentiu muita falta de Bronya, e Isabela também. Todas as garotas do orfanato sentiram muita falta quando Bronya saiu e não voltou mais. Bronya explica que ela não podia mais voltar para lá. Aquele lugar não fazia ela se sentir confortável mais. Talvez fosse porque Cilly não estava lá, ou talvez porque sua mãe, Cocolia, a atraiu. Mas algo fazia com que aquele lugar fosse desconfortável agora para ela. E quando ela conseguiu Pô, não é conhecer possível que elas estão no fundo do mar conversando de boa, tá ligado? Não tô querendo isso não, velho. E tipo, elas estão com a roupa ali de boa, tá ligado? Ei e Kiana, a sensação de conforto que as duas faziam ela sentir aos poucos Ou elas estava estão dentro de fazendo ela um perder lugar. Porque olhando assim, parece que elas estão literalmente dentro d'água, tá ligado? Se bem que eu marco. Nossa, me perdi aqui. Nossa, eu mesmo me buguei, velho. Esse aqui não marca quanto ainda não, né, velho? Esse aqui é só o oceano mesmo, né? As aquele ruínas. desconforto. E por isso, ela não Mu, queria né? voltar. Mas ainda assim, Tipo ela não havia Atlantis, que nem falou esquecido lá. das garotas. Ela também sentia falta e queria muito conversar com elas. E pede desculpa por não ter conseguido vir ajudar antes. Assim, as garotas acabam se abraçando e Rosalia chora um pouco. Nesse momento, Cocolia aparece, entrando naquele lugar e encarando Bronya. Bronya acaba retribuindo. Entrando naquele lugar. Acho que esse lugar aí, então, dá pra ficar de boa, né? Não é a água em si ali, não é? Encarando ela também. E Rosalia sente que o clima entre as duas novamente estava começando a ficar agitado. Ela queria fazer algo para acalmar as duas, mas não sabia o que. Bronya, então, percebendo isso, acaba dizendo que iria sair. Mas Cocolia fala que ela podia ficar mais um pouco. Ela também queria conversar um pouco mais com Bronya. Mas no momento em que ela tenta colocar a mão no ombro de Bronya, Bronya dá um tapa e tira ela de... Bronya fala que não queria conversar nem um pouco com Cocolia. Ela não confiava mais nela. Ela não conseguia mais acreditar nela. Bronya não vai esquecer do que ela fez. Graças a Cocolia, ela perdeu Cilly, Wendy e até mesmo atacou Mei. Cocolia a usou como uma ferramenta contra a vontade de Bronya e fez ela machucar quem ela gostava. Cocolia fala que entendia a fúria de Bronya, mas ela não tinha outra escolha. Bronya devia saber o quão importante um Hesher era para que eles pudessem. Só que Bronya interrompe e fala: os fins não justificam os meios. Não, não é nem isso. Não é que você realmente esteja querendo um fim que vá fazer tudo isso valer a pena. Você só está arranjando desculpas para fazer maldade. Cocolia fala que se ela pensa assim, não há nada que ela possa fazer. E Bronya fala que isso era verdade. Não há nada que ela possa fazer agora. Ela já não confia mais nela. Assim, ela se despede
dizendo que iria ajudar sua mãe agora, mas não estava nem um pouco afim de conversar com ela novamente. Assim ela sai, e Rosária e Lily, preocupadas, seguem a garota, enquanto deixa Cocólia sozinha, que observava a lápide. Assim que as garotas alcançam Bronya, que havia corrido de lá, elas pedem desculpa, pois não sabiam o que Cocólia ia para lá. Bronya fala que estava tudo bem, ela entendia que não era culpa delas. Lily então começa a cambalear e de repente começa a cair, e Rosália a pega. Ela começa a falar que estava com sono e começa a dormir, e Rosália coloca em suas costas. Bronya fica preocupada e pergunta o que havia acontecido, e Rosália explica que desde que elas passaram por essa cirurgia, Rosália tem um limite para quanto tempo consegue ficar acordada, e quando ela atinge esse limite, ela acaba dormindo desse jeito. Bronya pergunta, afinal, por que elas haviam feito essa cirurgia? O que realmente havia acontecido com elas? E vendo que Cocólia e Lilia não estavam escutando, Rosália decide falar. Durante a terceira erupção, o ataque daquele Hasher, bestas roncais enormes apareceram pelo orfanato e atacaram e destruíram tudo. Várias crianças do orfanato acabaram sendo mortas no processo, e tanto ela quanto Lilian acabaram se machucando gravemente. Lilian foi pior do que Rosália, era quase certeza que ela não iria sobreviver. Mesmo assim, Rosália pegou no colo e a carregou sangrando, mesmo que a própria Rosália também estivesse em péssimo estado, com seu pulmão perfurado e várias feridas graves pelo corpo. Ela tentou chegar até o hospital, ela tentou chegar o mais rápido possível, mas não tinha forças para conseguir andar tanto assim. Por sorte, Cocólia as encontrou. Ela estava com a cara completamente desesperada. Rosália fala que nunca viu Cocólia com aquela expressão antes. Ela pegou as duas garotas e a levou até um certo médico estranho que disse que conseguia curar as duas. Para poder salvar suas vidas, elas acabaram passando por essa cirurgia e acabaram tendo partes roncais implantadas dentro de seus corpos. E assim elas acabaram ficando desse jeito. É por isso que Rosália não pode odiar Cocólia. Ela sabia as maldades que ela fez com Bronya. Ela sabia que ela fazia coisas más, mas ela não podia odiá-la, pois foi ela quem salvou sua vida e de sua irmã. Rosália pede desculpa, pois sabia que Bronya não conseguia gostar dela, mas ela não podia odiar. Bronya fala que estava tudo bem, não era isso que ela queria que ela fizesse. E assim, abraçando a garota mais uma vez, o tempo volta a passar. Cocólia. Depois que um tempo se passou, Teresa foi até Bronya, levar para ela seu novo traje, que finalmente estava pronto. E assim que ela entrega para ela, ela nota que Bronya estava triste, e pergunta se ela havia se encontrado novamente com Cocólia. Bronya responde que sim, e fala que ainda estava difícil para ela conseguir lidar com essa situação. Ela sabia que devia odiar Cocólia por tudo que ela fez. Ela não consegue confiar nela, nem mesmo a perdoar. Mas é verdade que Cocólia também um dia a salvou. Antes dela, tudo que ela conhecia era a morte, matar pessoas ou então esperar sua própria morte. Foi assim que ela foi criada. Mas quando Cocólia a encontrou, ela a levou até seu orfanato, lhe deu uma casa, lhe deu amigos, lhe deu Cilly. Por 2 anos inteiros, ela foi realmente sua mãe. Mas depois disso, Bronya não conseguia mais aceitar Cocólia. Ela não conseguia mais aceitar sua lógica, suas ideias, e não podia destruir a felicidade dos outros para conseguir ter a sua. E depois disso, quando ela decidiu ficar do lado de Kiana e Mei, Cocólia só a machucou ainda mais. Agora todos esses sentimentos estavam uma confusão em Bronya. Ela não conseguia entender o que deveria fazer. Talvez se ela continuar a odiando e ficar afastado dela, isso acabe levando outras pessoas importantes para ela a se machucarem. Então Bronya poderia estar errada? Ela pergunta para Teresa. E Teresa abraça e fala que uma criança não deveria estar se preocupando com isso. Uma criança não deveria carregar o peso do mundo em suas costas dessa maneira. O que Cocólia fez foi imperdoável. Pelo menos para ela era assim. Mas Bronya não tinha que ser desse jeito. Ela não tinha que abrigar tanto ódio dentro de si, ainda mais para alguém que ela via como sua mãe. Ela não precisa perdoá-la se ela não quiser. E também não tem que ficar se martirizando por isso. Por enquanto, ela só precisava chorar se era isso que ela queria. E deixar para os adultos se preocuparem com os problemas dos adultos. Assim, antes de chorar, Bronya fala que não estava acostumada com Teresa agindo tão responsável. E assim, mais um tempo se passa. Enquanto as duas conversavam, Einstein finalmente havia localizado onde estava a gema do desejo dentro do Mar Quantum. É isso, com isso agora, finalmente podemos entrar. Todos os preparativos já estão feitos. Mas é então que ela percebe no computador algo estranho. Tinha alguém mexendo no portal, mas as câmeras não mostravam quem era. Utilizando um mini robô de controle remoto com uma câmera,
Einstein vai investigar, sem deixar que ninguém perceba que ela estava indo para lá. Quando o robô finalmente começou a se aproximar, ele notou alguém conversando. Uma das vozes falando era obviamente a de Cocolia, mas a outra era de alguém familiar, mas ela não conseguia lembrar Será que é o quem. Kevin? A gema do desejo irá, e então escutava estática. De acordo com o plano, Einstein irá e mais estática. Era difícil de entender o que Cocolia estava falando. Mas foi quando a outra voz respondeu, então está tudo de acordo com o plano. Agora você só precisa agir como foi ordenado. E Cocolia respondeu, entendido, mas não machuque as crianças. Foi quando Einstein ficou realmente preocupada. Espera, com quem ela está falando? E então a voz falou. Você conseguiu localizar aquilo? E Cocolia respondeu. Nós recebemos as informações da localização da sétima chave divina, a Judgment of Shemesh, a chave da destruição. Einstein então falou, espera, essa não é a espada de Siegfried? E então a energia caiu e tudo se apagou. Quando tudo estava começando a religar, ela escutou outra coisa. Você foi seguida. Zex! 反応がない。捕まったか。あの声、どこかで聞いたような。 Quem será que é, hein? Ih! Alguns minutos se passam e Bronya e Teresa não encontram Einstein em lugar nenhum. Elas começaram a ficar preocupadas, pois não haviam sido informadas que ela iria para algum lugar. Mas de repente, elas escutam um alarme. E então toda aquela ruína começa a tremer. As luzes começam a piscar, indicando que bestas roncais haviam... Será que é aquele pessoal da... Eu esqueci o nome agora, Cordyceps? haviam Esqueci. invadido o lugar. Bronya e Teresa começam a correr, tentando encontrar alguém para perguntar o que estava acontecendo. E a primeira que elas encontram era Cocolia, que estava com a cara extremamente preocupada. Teresa pergunta, o que você fez? E Cocolia fala que iria perguntar o mesmo. Alguém havia ativado o portão para o Mar Quantum, mas havia feito isso sem ativar as medidas de defesa da ruína. Isso acabou atraindo bestas roncais do lado de fora, que agora estavam tentando chegar até o portal. Com esse acúmulo de energia roncai, por causa das bestas e da abertura do portal, a Shixal com certeza vai localizar eles. E agora era questão de tempo até que essa ruína inteira fosse tomada. Teresa então fica com a cara de preocupada. Se não foi ela, será que foi Einstein quem abriu o portal? Droga, onde ela pode estar uma hora dessas? A gente tem que chegar até o portal. Se possível, eu gostaria de desligar, mas também precisamos ver se Einstein não acabou passando por ele. E Cocolia responde, isso é insanidade. Se você quiser ir, pode ir. Lá agora está como um ninho de bestas roncais. E no tempo que vocês vão passar, tentando enfrentar todas as bestas até chegar no portal, vai ser o tempo necessário para Shixal cercar o lugar. É uma missão suicida, e eu não vou deixar que Bronya faça ela. Mas Bronya fala que estava preocupada com Einstein, e também não podia deixar Teresa sozinha. Mas Cocolia fala para ela obedecer sua mãe, e vir com ela e as outras, antes que a Shixal cercasse o lugar. E Bronya se recusa a obedecer. Assim ela e Teresa começam a descer, correndo para o mais profundo da ruína. E Cocolia avisa para Rosalia e Lilian irem atrás de Bronya e protegerem ela. Depois de um tempo que eles se separam, um homem aparece ao lado de Cocolia. Ele fala que estava impressionado com ela. E Cocolia responde com muito ódio, dizendo para ele não falar nada, pois ela estava extremamente irritada agora. E então se revelando como Grey Serpent. O homem continua a elogiá-la. Eu realmente devo admitir, você é a melhor parceira de negócios que eu já tive. Mesmo. Devo aplaudir a maneira que você reverteu a situação. Eu nunca pensei que você realmente seria capaz de sacrificar qualquer coisa para alcançar seu objetivo. Até mesmo suas amadas filhas. Você realmente é insuperável, Cocolia. E por isso posso dizer que a serpente realmente vai gostar de você. E então, parando de escutar o homem, Cocolia continuava a pensar em Bronya enquanto observava o caminho que levava ao fundo das ruínas. O grupo das garotas enfrenta um exército de bestas roncais que aparece pelo caminho, mas quanto mais ao fundo eles chegavam, mais bestas apareciam. Elas já haviam parado de contar o número depois de 50. Desse jeito elas iriam se cansar antes de conseguirem chegar até o portal, e mesmo que chegassem, não teriam forças para conseguir voltar. Nesse momento, Teresa, vendo a situação perigosa, não pensa duas vezes
vezes e ativa a segunda forma de seu traje, a qual ela finalmente conseguiria utilizar graças às modificações feitas por Einstein. E após ativá-lo, Teresa sai fatiando cada besta Honkai que estava em seu caminho. Sua velocidade, força, tudo havia aumentado inacreditavelmente. Até mesmo para Rosalia e Lilian estava difícil acompanhar seus movimentos, e Teresa ficava impressionada. Ela conseguiu tanto poder apenas ativando a segunda forma. Ela se perguntava o quão mais forte ela podia ficar. Mas nesse momento, de dentro do portal do Mar Quantum, começa a surgir uma criatura gigantesca. A criatura misteriosa era extremamente poderosa. Todas elas juntaram suas forças e lutaram ao máximo para conseguir machucá-la. Teresa era aquela que estava causando mais dano no inimigo, mas mesmo ela achava difícil perfurá-lo. Sua pele era extremamente resistente. Mesmo depois de vários ataques, era como se sua armadura mal tivesse se arranhado. Então, vendo que seria loucura continuar tentando derrotar, uma vez que eles não tinham tanta energia à disposição para ficar desperdiçando nisso, já que depois eles teriam que enfrentar um exército de bestas para voltar, além de possíveis valquírias da Shiksa que estariam invadindo. Teresa muda de estratégia e, em vez de tentar derrotar a criatura, o joga de volta para dentro do portal, o enviando para o fundo do Mar Quantum. Nesse momento, a ruptura começou a se desestabilizar e o portal começou a fechar. Não dava para saber quanto tempo levaria para ele se fechar, mas quando se fechasse, demoraria muito tempo para ele abrir novamente. E além disso, era possível que toda Shiksa tomasse conta daquele lugar, o que faria ser impossível eles terem outra chance. Bronya sabia que Teresa e as outras não podiam entrar, mas ela podia. Era um plano arriscado, mas ela não podia perder essa chance. Assim, avisando para Teresa e as outras que iria voltar, não importa o que acontecesse, ela mergulha dentro do portal e acaba entrando dentro do Mar Quantum. E assim, ao abrir seus olhos, Bronya estava em uma dimensão completamente diferente. Chamar aquele lugar de lugar parecia não ser preciso, pois coisas inexatas não podem ser explicadas. Os conceitos de distância e tempo não importam aqui. O menor espaço pode se estender ao infinito, e um segundo pode durar para sempre. A gravidade e as leis da física lá não faziam diferença alguma. Cima, abaixo, a ordem como as coisas funcionavam parecia não fazer sentido. Ao olhar para a frente, ela viu um jovem garoto. O mesmo se apresenta, se chamando de Joaquim. Ele falou que estava de olho desde que o portal foi aberto. Quanto tempo eu não ouço Ele viu nome, ela véio? caindo daquele gigantesco buraco de minhocas no céu. Por sorte, ela ainda não estava muito no fundo do mar. Ela havia acabado de entrar, então ainda poderia sair. Bronya agradece a preocupação do garoto, mas fala que ainda não pode voltar. Há algo que ela veio buscar e não pode sair até consegui-lo de volta. Joaquim responde dizendo que se ela quer alguma coisa, essa coisa com certeza vai estar no fundo do Mar Quantum, mas não era um lugar onde ela poderia ir tão facilmente. E mesmo que conseguisse, não seria certeza que ela conseguiria voltar também. Mas Bronya continua falando que mesmo assim ela tem que fazer isso. Joaquim explica que ele era como um guardião daquele lugar. O local onde ainda ela estava era o labirinto que separava o fundo do Mar Quantum do mundo real. Se ela quisesse mesmo continuar a descer e ir até o fundo do Mar Quantum, ela deveria passar por 4 provações. E Bronya aceita. Na primeira, criaturas negras na forma de bestas roncais apareceram. E Joaquim falou que ela só conseguiria continuar se achasse uma forma de as derrotar. Bronya teve que se esforçar muito, a batalha foi difícil, mas ela conseguiu. O que surpreende Joaquim, uma vez que armas normais não afetam essas criaturas feitas de Quantum, mas ele percebe que as habilidades de Bronya têm origem daquele mundo, e por isso ela era capaz de lidar com eles. Bronya então pede para que ele inicie o segundo teste, mas Joaquim fala que esse será muito mais difícil do que o primeiro, e Bronya fala que estava preparada. E então, de repente, o chão em que ela estava pisando desaparece, e Bronya começa
começa a cair. Bronya fica confusa olhando para Joaquim e ele olhando para ela fala que a partir de agora ela irá seguir para outro mundo, para outro universo. Esse mundo será diferente do seu, mas de certa forma também será semelhante. Bronya precisa ficar atenta e achar uma forma de resolver esse mundo, ou então ficar presa lá dentro para sempre. Bronya? 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 Mas quando o Kevin mais o outro rapaz aí, que eu me esqueci agora o nome, eles foram pra aí, não teve nada disso daí não. Teve? Não teve não. Por que agora tem? どういうことです？ Vamos ter que aguardar, né, pra ver se vai explicar essas aprovações aí mais pra frente, que antes não tinha isso aí não. ここはどこですか？ここはセーフレイヤ学園1年 C 組水曜午前2限村田姫子 Pelo の英 menos 語 não コ que eu ン lembre, tá ligado? ブローニャあなたみたいな優等生でも授業で居眠りするとはね。期末テストが近いからみんなが頑張っているのは知っているけどちゃんと休むことも大事よ。万が一試験中に眠ってしまったら私みたいに優しく起こしてくれる試験官なんていないからね。姫子少佐。ブローニャそう重く捉えなくていいわよ。でも次は気をつけなさいね。もう一つの全く違う世界。 Logo Bronya nota que aquele não era mais seu universo, não era mais seu mundo, e sim um universo alternativo, um mundo diferente. Rapidamente vasculhando, ela nota que algumas coisas eram parecidas, enquanto outras eram completamente diferentes. Naquele mundo, Himeko ainda estava viva. E além disso, Cocolia havia se juntado ao Santa Freya, se tornado uma valquíria e professora de história. Ela já não era uma pessoa má como era em seu mundo. Agora, ela era somente uma pessoa gentil que se preocupava com seus alunos. Durante a aula de história de Cocolia, Bronya também nota outras diferenças. Nesse mundo, durante o despertar do segundo Hesher, não aconteceu a Grande Guerra Honkai. O Hesher do Vazio foi detido antes que aquela confusão escalonasse a esse ponto. Sendo inspirada por Cecília, a Valquíria que salvou sua vida, Cocolia decidiu se juntar às Valquírias, o que fez com que ela chegasse onde estava. Bronya ficou impressionada com aquele mundo, parecia até um sonho, mas ainda assim ela sabia o que tinha que fazer. Ela não pertencia a ele, ela deveria voltar para o seu, mas para isso ela precisava resolver o que estivesse de errado nesse mundo, embora ainda ela não soubesse o que era. Escutando uma conversa entre Himeko e Cocolia, ela acaba ficando sabendo de uma certa missão que o grupo de Himeko, Furuha e Cocolia haviam ficado encarregados de resolver. Mas como a missão poderia ser um pouco mais difícil do que esperado, Cocolia decidiu levar outras duas alunas para ir com elas. Ao perguntar para Bronya se ela queria ir também, Bronya aceita, acreditando que isso poderia ser a chave para resolver aquele mundo. E assim, depois de um tempo, no momento da reunião do grupo para iniciar a missão, Bronya acaba ficando surpresa com a outra integrante que faria parte do grupo. ごめんなさい、遅くなりました。この声。 Ah, 一体 como é que é o nome dela? どうしてゼレが。 Cilly. Inicialmente, ao ver Cilly, Bronya fica surpresa e confusa, pois não imaginava que haveria ali. Mas acreditando que ela era somente mais uma variante daquele mundo, ela rapidamente se acalma e retoma sua postura, se apresentando e se preparando para continuar com sua missão. A missão era simples. Um homem conhecido como Agente Fox havia roubado um item muito importante da Shixel e estava a caminho de entregá-lo até a Anti-Entropy. O objetivo delas era achar o esconderijo do Agente Fox
recuperar o item e devolver para Shixel antes que ele caísse nas mãos da Anti-Entropy. O grupo estava confiante e preparado, acreditando que nada iria acontecer. Assim partem a missão o mais rápido possível para poderem localizar o item. Chegando na cidade, que foi o último paradeiro conhecido do Agente Fox, o grupo se dividiu, ficando Himeko, Kokoli e Furuha juntas na linha de frente, enquanto Bronya e Cilly ficavam na retaguarda. Bronya, sem perceber, acaba ativando uma armadilha, mas é salva por Cilly, que também avisa ela o local onde estavam escondidos 2 robôs do Agente Fox, e diz que ela poderia hackeá-los para encontrar o esconderijo do Agente Fox, o que Bronya faz com facilidade e nota que realmente havia sido um bom plano. Bronya pergunta a Cilly se ela já havia vindo para aquele lugar antes, e Cilly fala que não. Então ela pergunta se ela já conhecia sobre aqueles robôs, e Cilly também fala que não, o que deixa Bronya com a dúvida. Se ela não conhecia aquele lugar nem aqueles robôs, como ela sabia que isso iria acontecer? Mas infelizmente ela não teve tempo para perguntar isso a ela. Logo após localizar o esconderijo, ela avisa a Himeko e as outras, e rapidamente vão até o esconderijo. Enquanto Himeko e Furuha detinham o Agente Fox, Cocolia, Cilly e Bronya acham um item que... Perdão pelo corte, rapaziada. Minha mãe me ligou aqui. Ela tava preocupada que eu não tava atendendo. Mas é porque eu tô gravando, mãe. Meu Deus, velho. Aí eu tive que atender porque ela tava maluca já que eu não tava atendendo ela. Ai, bora. Mas infelizmente ela não teve tempo para perguntar isso a ela. Eu voltei Logo um pouquinho já, né? deixa Bronya com a dúvida. Se ela não conhecia aquele lugar nem aqueles robôs, como ela sabia que isso iria acontecer? Mas infelizmente ela não teve tempo para perguntar isso a ela. Logo após localizar o esconderijo, ela avisa a Himeko e as outras, e rapidamente vão até o esconderijo. Enquanto Himeko e Furuha detinham a Agente Fox, Cocolia, Cilly e Bronya acham um item que havia sido roubado da Shixal. Dentro de uma cápsula havia um certo garoto. Apenas olhando uma vez, Bronya reconheceu quem era. Era Joaquim, fazendo com que ela percebesse que ele era a chave para ela conseguir resolver aquele mundo. Mas no momento em que o garoto acorda, assustado com o que estava acontecendo, acaba utilizando seus poderes, criando armas do nada, utilizando a energia Honkai para criar matéria. Naquele momento, Cocolia fala que aquelas habilidades eram do primeiro Hasher, o Hasher of Reason, e Bronya finalmente percebe quem realmente era Joaquim. Mas é então que vários Novo Hash of Reason, velho. Então é o primeiro, né, mano? Tá ligado. outros robôs começam a aparecer. Cocolia corre na direção do garoto e o deixa inconsciente, entregando para Cilly e falando para ela e Bronya darem fora dali, levando o garoto, enquanto as outras dariam um jeito de cuidar do Agente Fox e dos robôs dele, dizendo para elas se encontrarem com eles no ponto de encontro. Assim Bronya e Cilly correm com o garoto, e ao chegar do lado de fora, Bronya grita para eles irem o mais rápido possível para o ponto de encontro, mas Cilly, segurando o garoto, se recusa. Ela diz que não pode ir. Bronya tenta desesperadamente convencê-la, mas Cilly não queria ir. Ela diz para Bronya confiar nela. Elas não podem entregar o garoto para as outras. Bronya pergunta o porquê, e Cilly fala que mesmo que ela dissesse, ela não ia entender. Sussurrando baixinho, ela fala que se eles fizerem isso, tudo só iria recomeçar de novo. Bronya escuta uma certa parte e pergunta o que ela queria dizer com isso. Cilly, vendo que não havia outra opção, acaba trocando sua personalidade com a Dark Cilly, ficando com os olhos vermelhos e simulando bestas de Quantum. Bronya acaba derrotando as bestas e rapidamente se aproxima de Cilly. Naquele momento, Cilly cai no chão, deixando o garoto cair e então se arrastando um pouco para trás. Ela ficou com medo, mas ela também estava feliz. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas tinha esperança. Ela fala que uma pessoa daquele mundo jamais seria capaz de derrotar aquele tipo de besta. Quando ela fala sobre aquele mundo, Bronya logo percebe. Aquela Cilly era que nem ela. Ela não pertencia àquele mundo. Bronya sabia que isso não significava que essa poderia ser sua Cilly. Isso podia significar... É verdade! A Cilly original, ela ficou presa no Mar Quantum, não foi? Pelo que eu tô me lembrado. Caralho, será que é ela, mano? significar que ela só era de algum outro, que acabou caindo naquele mundo. Ela sabia que essa era uma possibilidade, mas algo nela a fez acreditar. A fez acreditar que aquela era sua Cilly. E então, arriscando nessa possibilidade, ela chama por ela, falando que finalmente iria poder cumprir sua promessa. É quando Cilly também percebe que aquela era sua Bronya. Apenas Nossa, velho! Caralho, que foda, mano. as duas fizeram aquela promessa. お姉ちゃん本物のブローニャお姉ちゃんなの？ええ。本当に
ブローニャはここです。ここにいます。久しぶりです。ブローニャはやっとあなたを見つけることができました。 Caraca, velho. お姉ちゃん。E assim, depois de um longo tempo separadas, finalmente as duas haviam se reunido. Bronya pergunta como Cilly havia parado naquele mundo, e Cilly fala que ela também não sabia. Tudo que ela lembrava é que depois que se despediu de Bronya, ela ficou em uma sala branca, onde parecia não existir nada. Ela não faz ideia de quanto tempo passou naquela sala, pois não havia dia ou noite lá, apenas um vasto branco sem fim. Mas um certo dia, algo aconteceu e ela viu uma passagem que nunca havia visto antes. Atravessando ela, ela conseguiu chegar até ali. Um mundo completamente diferente, mas que aos poucos ela foi se acostumando. Só que aquele mundo estava vivenciando um loop infinito. Aquela missão acontecia repetidamente, e não importa o que ela fizesse, parecia que nada iria mudar. Sempre que eles terminavam a missão, o loop recomeçava. Se eles falhassem na missão, o loop também começava. E assim Bronya entendeu como ela sabia de tudo aquilo que iria acontecer. Mas depois de conversar um pouco com Cilly, ela rapidamente chegou na conclusão do que era necessário fazer para terminar com aquele loop, assim como também resolver aquele mundo e sair de lá. Bronya havia sido mandada para aquele mundo para aprender algo, para superar algo. Por isso que Cilly não havia percebido o que deveria fazer. Mas se não fosse ela, talvez ela também demorasse mais tempo para perceber. Bronya não podia tentar carregar todo aquele problema sozinha. Ela não poderia tentar resolver tudo sozinha. Ela não poderia carregar o peso do mundo em seus ombros. Ela deveria confiar em seus companheiros. Levando Joaquim até os outros, ela fala com Cocolia e fala que não vai levar o garoto até a Chixal. Furua e Himeko pareciam surpresas e não estavam muito dispostas a concordar. Aquela criança era um Hesher. Ela deveria ser levada para Chixal o quanto antes. Mas Bronya mostra o corpo do garoto, mostra que ele estava extremamente ferido, e aquelas feridas não eram de agora, já eram antigas. A Chixal estava fazendo experimentos com ele. A Chixal estava torturando o garoto. Se os levasse de volta para lá, só estaria levando ele de volta para o inferno. Cocolia concorda, e então pergunta o que Bronya gostaria de fazer. Bronya fala que vai ficar do lado do garoto. Furua pergunta, mesmo sabendo que ele é um Hesh, e Bronya fala que sim. Ele ser um Hesher não muda nada. Se ele vai se tornar alguém que vai lutar pela humanidade ou alguém que vai destruí-la, é algo que ele deve escolher. Se ele escolher atacar a humanidade, ela vai assumir a responsabilidade por suas escolhas e lutar contra ele para pará-lo. Mas ao menos quer dar a chance de confiar que isso pode ser mudado, que ele pode realmente se libertar dessa maldição e lutar contra o Honkai. Após mostrar sua decisão sem duvidar e confiar em suas companheiras, Bronya realmente havia resolvido o enigma daquele mundo, e assim o mesmo começa a desaparecer. Antes que o mesmo desaparecesse, Bronya vai até Himeko, a abraça e se despede dela. Ela agradece a Himeko, fala que ela só se tornou quem é graças a ela. Ela foi a melhor professora do mundo, e jamais irá se... Então o garoto é o novo Hesher e ele quer mostrar que ele não é uma pessoa ruim assim. O despertar do novo hash of Reason. E mais um hash do bem. É isso mesmo, velho. Vamos ver. Dela. Himeko fica não sem vou entender julgar o que antes estava da hora. acontecendo, mas Bronya então se despede sorrindo. Assim o mundo desaparece e Bronya volta para onde estava Joaquim. O garoto elogia as habilidades de Bronya, falando que ela realmente havia conseguido resolver esse enigma em uma velocidade inacreditável. Bronya pergunta se os outros dois desafios que ela teria que passar seriam iguais a esse, e Joaquim responde que sim, mas ao mesmo tempo também seriam diferentes. Ela teria que resolver o enigma dos outros dois mundos para qual ela iria, mas cada enigma seria diferente do outro. E ela só poderia passar por eles se ela conseguisse passar por si mesma, superar suas dificuldades e seus limites. Bronya pergunta quem realmente era ele, mas dizendo que já tinha uma certa ideia. Joaquim fala que ela estava certa. Como ela devia imaginar, ele era o Welch Young, mas ao mesmo tempo também não era o Welch Young. Para ser exato, ele era uma sombra do antigo primeiro Hesher. Bronya pergunta o que havia acontecido com ele após a batalha com a serpente. Joaquim fica impressionado que ela tivesse conhecimento sobre isso.
e fala que irá lhe contar se ela passar pelo terceiro Ah, enigma. tá. Então ele é Bronya meio que faz parte do Welt. Então, dá pra comprar a ideia. pergunta o que aconteceu com Cilly, e Joaquim fala que ela estava se movendo entre os mundos. Ele não faz ideia de como ela chegou ali, mas ela tem a capacidade de se mover entre eles. Apontando para o bolso de Bronya, ela coloca a mão no bolso e nota um pequeno diário com um símbolo de borboleta. Ele fala que enquanto ela estiver com aquilo, Bronya será guiada até ela e não importa em que mundo ele esteja. Se Bronya conseguir passar por todos os enigmas e chegar até o fundo do Mar Quantum, as duas poderão ficar juntas. Assim Bronya diz que estava preparada e pede para que ele iniciasse o terceiro enigma. E assim novamente Joaquim e Amanda para um outro mundo. Dessa vez, ao acordar, Bronya estava em um lugar frio. Seus olhos estavam abrindo devagar, mas ela conseguia escutar algo. Karel, minha criança, tome conta da Michelle. Se ela quiser doce, dê apenas metade para ela. Tome conta de Tanya também. Afinal, ela ainda nem podia andar. Ela continuava tentando abrir seus olhos, mas suas pálpebras permaneciam fechadas, determinadas a proteger seus olhos daquele vento cortante. Minha querida, você se foi antes de nós para pavimentar o caminho de seus amigos. Bronya não sabia o porquê, mas logo notou. Lágrimas estavam saindo de seus olhos. Mesmo que ela não soubesse o porquê, uma dor enorme podia ser sentida em seu peito. Após sentir isso, ela finalmente conseguiu abrir seus olhos, e a primeira coisa que viu foi a figura de um padre olhando uma lápide, e ao lado, Teresa e Joaquim, junto a outras crianças em volta deles. Ela também estava junto às outras crianças. Ela estava em um enterro de alguém. Observando aquele padre que possuía uma expressão triste, observando a lápide, ela notou que o mesmo era Otto, o líder da Shixel. E dessa vez, Joaquim já estava bem perto dela. E a mesma não estava mais no Santa Freia. Ela ficou curiosa para saber se Cilly estava por perto, mas ao pensar nela, ela notou alguém se aproximando e apertando sua mão. Olhando para o lado, ela nota que era Cilly. Assim que elas deram a mão, finalmente o palpitante coração de Bronya começou a se acalmar. E o padre dizia que já estava na hora de retornar. Afinal, se continuassem naquele frio, poderiam acabar ficando doentes. Mas ele ainda iria esperar se alguém quisesse dizer algumas últimas palavras para seus amigos. Teresa, com expressão triste, se aproxima, coloca na frente da lápide um pequeno brinquedo, falando com a criança enterrada e dizendo que havia lhe trazido seu brinquedo favorito. Mas antes que pudesse continuar a falar, acabou se abalando um pouco e resolveu parar. Assim, Otto coloca a mão sobre sua cabeça e chama os outros para que eles pudessem voltar. Eles continuaram andando até chegarem a uma certa cabana nas montanhas. E se lhe explica como funcionava aquele mundo. Lá, eles eram órfãos, e o padre Otto era quem tomava conta de tudo. Por serem pobres e viverem em uma situação bem difícil, às vezes as crianças morriam, como agora. E Bronya acabou chegando no meio de um desses enterros. Bronya acaba comentando que aquilo fazia ela lembrar do passado, um orfanato em montanhas nevadas, e Cilly acaba concordando. Bronya estava meio desconfiada, observando Otto ao longe. Cilly pergunta se ela o conhecia, e Bronya fala que no mundo deles, Otto era uma pessoa extremamente perigosa, mas nesse mundo não parecia ser assim. Ela já estava um pouco acostumada com isso, depois de ver Cocolha agindo de uma forma tão diferente de como era em seu mundo, mas ainda assim a estranheza fazia ela querer ficar observando. Depois de um tempo para entender como aquele mundo estava, Bronya e Cilly começam a ajudar as crianças no orfanato, cuidando de tudo e conversando com as pessoas por lá. Algumas horas se passam e finalmente, pouco a pouco, ela ia entendendo como aquele mundo funcionava. Bronya não sabia dizer o que realmente havia acontecido de diferente naquele mundo, mas algo com certeza estava relacionado a Otto, pois o mesmo nunca se tornou o líder da Shixel. Só que como ela não conhecia a história do mesmo, ela não sabia o que havia acontecido de diferente. Querendo saber mais sobre Joaquim, para saber o que ela deveria fazer nesse mundo para resolver o enigma, ela conversa com Teresa, perguntando mais sobre o garoto. Não é que Teresa não gostasse de Joaquim, mas também não conseguia se aproximar dele, por causa da forma que ele tratava Otto. Bronya ficou curiosa e perguntou para ela o que ela queria dizer com isso. Vendo que não havia motivos para esconder de Bronya, Teresa decide contar. Há um tempo atrás, o pai de Joaquim era um médico muito famoso. Ele era uma pessoa boa e tratava bem Joaquim, mas um certo dia, quando sua mãe morreu, o mesmo enlouqueceu e ficou obcecado por trazê-la de volta. Para fazer isso, o pai de Joaquim fez coisas horríveis. Mexeu com o que ela chamou de artes sombrias, fez experimento com cadáveres e até matou crianças órfãs para tentar trazê-la de volta. Quando chegou naquele ponto,
O mesmo já não podia mais ser considerado humano. Era um monstro louco que fazia coisas terríveis para conseguir alcançar seus objetivos. Vendo que se isso continuasse, mais pessoas iriam morrer, o padre Otto não teve escolha e foi tentar parar o pai de Joaquim. Os dois lutaram. E no final, o padre não teve outra escolha, a não ser matar o pai de Joaquim. Bronya fala, eu entendo. Então quer dizer que Joaquim odeia o padre? Teresa fala que não era bem isso. Joaquim também sabia sobre o que o seu pai havia feito. O mesmo também tentou parar seu pai diversas vezes. Ele também mostra entender o porquê Otto fez aquilo. Mas ainda assim, mesmo entendendo, isso não é algo tão fácil de superar. Depois que o garoto perdeu seu pai e sua mãe, Otto o pegou e o criou, tratando a criança como seu próprio filho. Por um tempo, observando os dois, eu até cheguei a pensar que eles realmente haviam feito um laço tão forte quanto e haviam superado seu passado. Mas e então, um dia o padre Otto foi para a cidade e quando voltou estava extremamente cansado e mal. O mesmo não demonstra, mas ele está doente com a infecção da energia Honkai. A mesma está devorando seu corpo por dentro, o matando lentamente. Ele age como se fosse forte e que estivesse aguentando tudo. Mas durante uma saída que ele fez à cidade, ele chegou até mesmo a desmaiar e ficar por um tempo inconsciente no meio da neve. Quando encontraram, ele estava bem fraco e alucinando. Quando finalmente trouxeram de volta e ele se recuperou, ele falou para ela e para Joaquim que talvez não aguentasse tanto tempo assim. Mas se um dia, se ele realmente acabasse falecendo, ele gostaria de deixar o orfanato para Joaquim. Mas quando Joaquim escutou aquilo, ele mudou. Ele ficou mal-humorado e começou a olhar Otto de uma forma diferente. Foi quando eu percebi que ele ainda não havia superado nem esquecido o que aconteceu. Depois daquilo, ele começou a agir friamente com Otto e aumentar cada vez mais a distância entre os dois. Cara, eu tô tentando raciocinar, tentando entender o que pode ter acontecido, mas não vem nada à mente, velho. Cilly então falou, talvez ele só não quisesse cuidar do orfanato, talvez ele quisesse ter uma vida diferente. Mas Teresa fala que se fosse isso ele teria dito. Ele também deve saber tão bem quanto qualquer um que Otto não deseja colocar esse fardo sob suas costas. Ele só fez isso porque ele acreditava que Joaquim também gostaria disso. Joaquim sempre mostrou gostar de cuidar de crianças. Ele sempre mostrou que seu sonho era ser um professor, cuidar dos jovens. Por isso Otto decidiu dar a ele. Mas se ele quisesse fazer outra coisa, se ele quisesse seguir outro caminho, com certeza Otto também entenderia e o deixaria. Mas em vez disso, ele só ficou calado e não falou nada. Tenho certeza que no fundo ele só está assustado. Se ele pergunta, assustado com o quê? Assustado que aceitar Otto signifique que ele abandonou seu pai. E Otto não pode falar com ele e tentar fazê-lo entender que não é isso, pois o próprio Otto também se sente muito responsável e culpado pelo que fez. Essa rachadura entre os dois só fica cada vez maior. E agora, uma família se propôs a adotar Joaquim e o mesmo acabou aceitando. Desse jeito ele irá embora e esse buraco na relação dos dois só vai ficar cada vez maior e talvez eles nunca voltem a ser como eram antes. Mas Bronya então interrompeu, mas se ele fizer isso, ele nunca vai superar. Ele só estará fugindo e não estará realmente lutando contra seus medos. Teresa fala que ela pensa o mesmo, mas ela sente que não pode fazer nada para mudar. Assim, Bronya com expressão triste começa a sair de perto, pensando um pouco, e o tempo continua a passar. Um tempo depois, enquanto Bronya estava buscando lenha no meio das montanhas junto a Cilly, ela acaba falando com Cilly que já sabia o que tinha que fazer para conseguir sair daquele mundo, para resolver o enigma, mas não sabia se ela tinha o direito de fazê-lo. Cilly pergunta o porquê, e Bronya fala que ela também havia feito o mesmo que Joaquim. Ela não havia enfrentado aqueles seus sentimentos, ela apenas havia fugido. Então não sabia se tinha o direito de cobrar Joaquim para fazer o contrário dela. Cilly acaba abraçando a garota e fala que estava tudo bem. Tudo bem ter medo, tudo bem não conseguir fazer tudo, mas Bronya era forte. Bronya conseguiu vir para outro mundo só para conseguir resgatar-se. Bronya era uma pessoa incrível e ela podia ver. Mesmo que ela tivesse tido medo de enfrentar antes, não quer dizer que ela não possa enfrentar a partir de agora. Bronya perguntou para Cilly se ela achava que ela iria conseguir, e Cilly fala que sim. Assim Bronya sorri e mais um tempo se passa. Então, no outro dia, quando Otto voltou de outra viagem que fez para a cidade, o mesmo estava com expressão muito cansada e pálida, como se mal estivesse se aguentando de pé. Bronya podia ver Joaquim ao fundo, observando Otto entrando pela porta preocupado e dizendo que estava feliz por ele estar bem, mas de forma tão silenciosa que só ela podia ouvir. Aos poucos Otto foi se aproximando e se aproximando de Joaquim, e com esse
expressão triste, perguntava se ele já havia preparado suas malas. Logo, as pessoas que iriam adotar estariam chegando. E Joaquim fala que sim. Otto tentou acariciar a cabeça de Joaquim, estendendo a sua mão até sua cabeça. Mas antes que ele pudesse, Joaquim se afasta e o observa com uma expressão fria. Otto, com um sorriso, mas ainda assim fazendo uma expressão triste, recolhe sua mão e a leva até o crucifixo em seu peito. Você Tá, então a chave é ela convencer o Joaquim a aceitar o orfanato, acho que é isso, né? vai partir amanhã de manhã, então é bom que descanse um pouco. Eu sei que não tenho o direito de pedir nada a você, nem de dizer o que deve fazer, mas eu gostaria de saber se poderia ficar com isso por mim. Ele então retira sua preciosa cruz do peito e a estica na direção do garoto. Ele queria dá-la como um presente para Joaquim, mas o garoto não aceitou. Otto fala que procurou pela cidade algo que pudesse dar como um presente para ele, mas a verdade é que ele queria dar aquela cruz. Ela esteve com ele desde que ele podia se lembrar. Era a coisa mais importante que ele tinha. Ela o ajudou a passar por inúmeras dificuldades e queria que ela ajudasse Joaquim a passar por as suas também. Mas Joaquim fala que não precisa. Teresa fala para ele por favor pegar, mas Joaquim diz que não. Ele não pode aceitar o presente de alguém que mata em nome de Deus. Naquele momento, Teresa fica irritada e grita: "Como você pode falar isso? Ele só queria te dar isso porque..." Mas Otto impede ela e diz que estava tudo bem. Era direito dele falar isso. Teresa queria falar algo, mas simplesmente não consegue. E então, com a expressão triste, com lágrimas saindo de seus olhos, ela fala que ele nunca vai entender o que realmente Otto sente. Joaquim fala que é ela quem não entende. Grita com todos e sai pela porta, correndo no meio da neve. Otto tentou pará-lo e tentou correr atrás dele, mas é então que ele acaba sentindo uma dor forte no meio do peito e acaba caindo no chão. Teresa estava preocupada com Otto, mas também estava preocupada com Joaquim. Se ele saísse por aí a essa hora, com certeza uma besta Honkai poderia o atacar. Bronya fala que vai atrás de Joaquim e pede para Teresa cuidar de Otto. E assim mais um tempo se passa enquanto Bronya procura Joaquim pelo meio da montanha. Ao finalmente encontrá-lo em uma parte da montanha, Bronya fala para Joaquim dizer seu sentimento para os outros. Eles só estavam preocupados com ele, mas Joaquim fala para ela não se intrometer. Nenhum deles realmente liga para ele. Eles só ligam para Otto. Eles nunca conseguiriam entender o que ele estava sentindo, então era melhor que não tentassem se intrometer. Mas nesse momento, bestas Honkais começam a aparecer ao redor. Bronya vai lutar com as bestas que haviam aparecido, mas enquanto estava distraída com as que haviam aparecido pela frente, não percebem as que deram a volta e cercaram Joaquim por trás. O garoto começa a gritar e tremer, pedindo por socorro. Bronya tenta ir na direção dele, mas as bestas que estavam atacando ela não deixam. Bronya grita para ele correr, mas nesse momento... 助けて! Fato. Otto havia conseguido enganar Teresa e fugir do seu quarto, preocupado com Joaquim, o procurando por toda aquela montanha nevada. Mas o mesmo havia se esforçado tanto que acabou caindo inconsciente no chão. Bronya, depois que derrotou as bestas que estavam atacando, correu na direção do padre, preocupada com ele. Ele estava inconsciente e a infecção Honkai estava se espalhando cada vez mais. Bronya percebeu que era uma emergência. Ela pede para Joaquim pegá-lo pelas pernas para que eles pudessem levá-lo de volta. Mas Joaquim, chorando e tremendo, não sabia o que fazer. O mesmo mal conseguia ficar de pé. Bronya pegou a cruz que estava no bolso de Otto e o colocou na mão de Joaquim. E então começou a gritar com ele. Do que você ainda está fugindo? Do seu passado? Do padre? De seus amigos? Não, você já deve ter percebido. Você só está fugindo de si mesmo, porque você é um covarde. Joaquim fala que não sabe o que ele deveria fazer. Ele não sabe o que é o certo. Bronya fala que o mundo não era tão simples assim. Não só existia o certo ou o errado. O certo ou o errado poderiam se aplicar de formas diferentes dependendo do jeito que a pessoa vê. Bronya sabe que é difícil entender isso. Ela já teve uma experiência parecida. Ela se sente igual a Joaquim. Bronya também fugiu, mas por isso mesmo ela sabe que ele não deve fugir agora. Você tem que esquecer isso agora e dizer para quem ama que realmente o ama. Você tem uma família e se perdê-la agora, isso vai ser seu maior arrependimento no futuro. E escutando as palavras sinceras de Bronya, Joaquim começa a carregar o padre também. E assim mais um tempo se passa. A noite passa e o dia amanhece. Teresa fala que Joaquim se foi. E então, indo na direção de Cilly e Bronya, ela fala que Otto gostaria de falar algo, os levando até o quarto onde ele estava. Teresa, 僕は十字架を雪原に落としたようだ。神父様、休んでいてください。十字架は私が O 探して menino くる。 levou.
来週、いや明日町の病院に連れて行くからきっと治るわ。大丈夫、いいんだ。ヨアヒムは行ってしまったかい。そうかい。彼の気持ちは理解できる。彼を孤児にしてしまったのは僕だからね。神父様のせいじゃない。善か悪かだけでこの世の全ての問題は解決できない。あの時彼の父親を救う方法が他にあったのではないかも。いつも自分自身に問いかけるんだ。でもいくら考えてもあの日僕が彼を殺す結果に変わりはなかった。彼を通して昔の自分を見たのかもしれない。神父様。かつての僕も禁忌に触れ悪の力に手を染めた。たくさんの人を巻き添え、いや犠牲にしてしまった。聖女が僕を止めて深淵から救い出してくれた。僕は彼女と一緒に組織から逃げ、罪の根源を誰も知らない場所に封印した。でも僕たちは呪いを受けたんだ。彼女がいなくなる前にこの選択に後悔しているかと彼女に聞いたんだ。今その答えを君たちに伝えるよ。人の一生では3回の成長を迎える。1回目は善と悪を理解する。2回目は善と悪だけじゃないと理解する。3回目は善と悪がないと承知した上で自分の信じたことを貫き責任を持てるようになる。彼女を異国の地に埋め、ここで孤児院を建てた。ヨアヒムの迷いは理解できる。かつての僕もあんな風に迷っていた。だから彼の選択を尊重するよ。神父様。子供たち、僕はもう戻れないんだ。犯した過ちが多すぎて。僕にできるのは自分の過去に責任を持つことだけだ。君たちのおかげで自分にはまだ幸せな思い出があると気づいた。神父様、きっと大丈夫よ。ヨアヒム、聞いてましたか？ヨアヒム。神父様が昨晩亡くした十字架を見つけたよ。僕にプレゼントすると言ってくれたから。今でも迷っているけど、でもどうしても伝えたいことがあるんだ。僕はこの一歩を踏み出し孤児院を継ぎ神父様の責任を受け継ぎたいと思う。だからこれからも僕の家族として僕を導いてください。ああ、ヨアヒム。君はきっと自分の道を見つけ出すと信じてるよ。美しい戦いをした。先陣を切り駆け抜けてきた。君の信じた道を守ったよ。
E Não assim, seguiu. mais uma vez, Bronya acaba parando onde estava Joaquim. Mas o mundo havia sido resolvido. Joaquim percebeu que Bronya estava fazendo uma feição triste, mas ao mesmo tempo aliviada. E então fala pra ela que agora só faltava mais um mundo, mais um enigma e tudo estaria acabado. Joaquim elogia, falando que Bronya era mais poderosa do que ele podia imaginar, e por isso sabia que podia confiar a ela a verdade. Assim, Bronya pergunta o que realmente aconteceu no Mar Quantum, o que aconteceu durante sua batalha contra a serpente. Assim, Joaquim responde: Weltiang lutou com todas suas forças contra Kevin no Mar Quantum. Ele encarou aquele inimigo que tinha um poder avassalador e batalhou contra ele por um tempo incontável. Mas ainda assim, se continuasse daquela maneira, o resultado faria com que todo o seu esforço fosse em vão. O Caraca, o Kevin então lutou contra o Welch, né, velho? Eu não lembrava disso, mano. não poderia deter Kevin para sempre. Sua força estava o superando. Percebendo isso, Cara, é uma merda. Fora você ficar muito tempo sem acompanhar a história, assim, você acaba esquecendo de alguns detalhes, velho. Welch não poderia deter Kevin para sempre. Sua força estava o superando. Percebendo isso, ele não teve outra escolha. Para manter Kevin preso no fundo do Mar Quantum, com suas últimas forças, ele separou o fundo do Mar Quantum do mundo real, criando entre eles um labirinto gigantesco, que colocava qualquer ser senciente Ah, então tá explicado o que eu falei, porque antes não tinha esse troço aí, pô. que tentasse passar em um teste mental que impediria sua passagem. Foi quando Bronya percebeu, então todo esse labirinto, e Joaquim responde que sim. Para conseguir criar algo de tamanha magnitude, Welch teve que destruir sua forma física e se tornar o próprio labirinto em si, misturando sua própria existência com Mar Quantum. Bronya então entende que Welch sacrificou a si mesmo para conseguir prevenir que a serpente não chegasse no mundo real. Ele se sacrificou para proteger o mundo, mas Joaquim fala que até mesmo esse plano estava com o tempo contado. Quando Kevin percebeu que não poderia passar pelo labirinto, ele começou a formular outros planos para conseguir destruí-lo. Um deles foi criar aquela gigantesca criatura de Quantum, sem consciência, que poderia passar pelo labirinto e deixar o buraco de minhocas aberto o suficiente para começar a desestabilizar o labirinto. Aquela criatura que vocês enfrentaram e jogaram de volta no Mar Quantum era ela. Graças a isso, esse plano também acabou dando errado. Mas ele não parou e continua até mesmo agora a criar outros. Mas depois de me encontrar com você, eu tive certeza de uma coisa. Você tem o necessário para criar uma nova possibilidade que eu não consegui. Você pode alcançar algo que eu não alcancei. Esses enigmas por qual você passou têm um outro significado, além de permitir que você chegue ao fundo do Mar Quantum. Bronya pergunta qual era, e Joaquim fala que se ela conseguir passar por o terceiro mundo, ele irá dar a ela o Core of Reason, o núcleo do Hasher da razão. Assim como um homem havia dado a ele, ele acreditava que Bronya agora quem deveria o carregar. Mas isso só seria possível se ela realmente conseguisse passar pelo terceiro mundo. Diferente dos outros, esse será muito mais complicado. Ele também pede uma coisa para ela, para que ela jamais deixe a serpente alcançar o mundo exterior. E assim Bronya promete que não irá deixar isso acontecer e mergulha no terceiro mundo. E assim Bronya alcança mais um mundo alternativo. Antes de abrir seus olhos, ela escuta o grito de Ciri, e é quando ela percebe que estava nos braços de Kiana. Kiana estava preocupada, pois viu Bronya caindo de cara no chão, e havia achado que ela havia se esforçado demais. Ao encarar Kiana, Bronya se emociona, começa a chorar um pouco e a abraça forte, deixando Kiana completamente surpresa, perguntando para Mei se Bronya não havia batido a cabeça muito forte e ficado com alguma concussão. Mas Mei fala para Kiana parar com as brincadeiras, pois eles já estavam chegando no destino. E é quando Bronya percebe que ela estava com seu antigo grupo reunido, mas novamente em uma montanha nevada. Aquele lugar parecia ser a Sibéria, mas ela não sabia a localização exata da Sibéria em que ela estava. Olhando para trás, ela nota que Ciri também estava lá, e pergunta para Ciri o que estava acontecendo naquele mundo. Ciri estava um pouco assustada, falando que aquele mundo era diferente dos outros. Algo estava deixando bastante incomodada, e bastante assustada na verdade. Ela fala que era estranho também, pois aquele mundo estava acontecendo há muito tempo atrás. Aquela era a segunda erupção. E o grupo de Kiana, Mei e Bronya haviam sido enviadas para dar suporte durante a segunda erupção. Bronya fica sem entender. Quer dizer que eles estavam ali para lidar com a segunda Hasher?
Mas Kiana estava ali, então como podia ter outra Hesher do vazio? Antes que Bronya pudesse ter suas dúvidas respondidas, um ataque enorme de bestas roncais atraídas pela energia da Hesher apareceu. O grupo das protagonistas lutaram com tudo que tinham, mas o grupo de inimigos era tão gigantesco que não estava dando para elas lidar. Nesse momento, Mei pensou em pedir reforços, mas foi quando então, um homem sobrevoando o local aparece e engole todas as bestas que estavam ao redor com um buraco negro gigantesco. Aterrissando, o homem começa a falar com as garotas, se apresentando como Welt Young, o líder da anti-entropia e o primeiro Hesher. As garotas ficam impressionadas com o poder daquele homem. Ele havia conseguido resolver. Ai, eu quero que o Siegfried apareça logo, mano. Eu sei que ele apareceu no outro arco passado aí, velho, da Kiana ali, mas... Ah, mano, eu quero que ele apareça de novo, mano. Ver aquela situação em um estalar de dedos. Mei agradece a ajuda que ele havia dado, mas Kiana estava meio preocupada, sentindo que não podia confiar nele, até porque ele fazia parte da anti-entropia, uma equipe que antes era inimiga da Schicksal, além dele também ser o Hesher. Bronya começa a perceber que tudo aquilo estava muito estranho. Assim como se ele havia dito, aquele mundo estava muito diferente. Aquela linha do tempo estava errada. Kiana estava agindo diferente do normal. Joaquim agora estava na forma de Welt, sendo o adulto, e o mesmo estava agindo de uma forma muito mais fria que o normal. Nesse momento eles acabam recebendo um aviso que finalmente encontraram a segunda Hesher, e o Welt sai dali voando, dizendo para elas não confiarem nas pessoas tão facilmente, pois durante uma guerra como essa, isso poderia acabar fazendo com que elas morressem, e assim voa na direção da segunda Hesher. As garotas continuam impressionadas, principalmente Mei. Ele era tão poderoso quanto ela imaginava. Mas Kiana faz outra pergunta estranha: se aquele é o líder da anti-entropia, onde estariam os outros membros? E é quando Mei fala que ela tinha razão. Ela nunca ouviu falar de qualquer outro membro da anti-entropia. Bronya pergunta se os outros membros não podiam ser Nikola Tesla e Einstein, mas Mei fala que nunca ouviu esses nomes. Cilly continuava assustada com aquele mundo, e Bronya começa a desconfiar também. O tempo passa e é mostrado o resultado da batalha de Welt contra a segunda Hesher. O mesmo havia vencido e derrotado completamente a segunda Hesher. Welt estava rindo loucamente, falando. Até mesmo a poderosa segunda Hesher se curvou para a humanidade. Nada mais pode me impedir, nada. E agora seus poderes são meus. Absorvendo o núcleo da Hesher do vazio, o Welt domina suas habilidades. De repente, olhando para o céu, as garotas percebem vários portais se abrindo. O que o primeiro Hesher está fazendo? Kiana pergunta. Nós temos que sair daqui agora! Mei grita. E então vários meteoros começam a chover do céu. Bronya grita para Welt, perguntando o que ele estava fazendo. E o mesmo no alto do céu, observando a onda de matança e destruição que estava fazendo, ria e falava. Corram, Schicksal. Fujam, se escondam. Obedeçam o instinto mais primitivo da humanidade. Mas assim como eu há muito tempo atrás, fugir e se esconder não significará a salvação. Assim ele cria mais portais agora em volta de todos, deixando várias bestas roncais passarem pelos portais e cercando todos. Não tem pra onde correr, Mei falava, desesperada, enquanto olhava para as outras. O número de valquírias mortas pelo campo de batalha já era gigantesco. Kiana fala que os mechas que estavam em volta delas também começaram a se comportar de maneira estranha e estavam atacando elas. O ataque estava funcionando em forma de pinça, além de ter vários meteoros caindo do céu. É quando Bronya fala que elas deveriam se esconder naqueles destroços. E Mei percebe que era verdade. Ainda existia um lugar seguro. O laboratório Babylon ainda estava em pé. Mas no momento em que ela aponta pra ele, tem... Ah, esse aí tá difícil, hein? Eu não sei, eu não tô sabendo identificar qual é o problema desse mundo aí não, velho. Tentando correr, um meteoro gigante cai sobre Mei. A explosão lança Bronya, Cilly e Kiana pra longe. O fogo dela era tão quente que ainda as queimou. Kiana grita de ódio. Observando o local onde Mei estava, agora Mei, só não. existia uma enorme cratera. A fumaça continuava a subir aos céus, e o barulho, os gritos de dor nada cessava. Bronya pega Cilly e Kiana e começa a correr indo em direção ao laboratório. Kiana queria parar, Kiana queria voltar para onde estava Mei, mas Bronya fala que lá não existia mais nada. Depois de alguns minutos correndo, finalmente elas conseguem chegar até Babylon. Lá dentro, Bronya fala que eles precisavam se comunicar com o resto da Schicksal, mas Kiana estava enfurecida, desesperada. Ela queria sair de lá para ir lutar contra Welt, enquanto Cilly tremia de medo. Ela não conseguia acreditar no que havia acabado de ver. Mei havia morrido na frente de seus olhos. Nem mesmo seu cadáver restava. Foi quando Bronya conseguiu captar uma transmissão no rádio. Todos fujam, fujam! E então escutam a explosão. O prédio todo apaga. E de repente, quando Bronya abre os olhos, todo lugar havia virado uma pilha de ruínas. Bronya começa a chamar por Kiana, começa a chamar por Cilly, mas ninguém respondia. É quando Welt começa a entrar dentro do laboratório e fala, isso realmente é uma surpresa.
Você conseguiu sobreviver? Bronya pergunta o que ele havia feito com Kiana, o que ele havia feito com Cilly. O Elt fala que não sabia quem eram essas, mas se ela estava falando sobre valquírias que estavam por aqui, elas já estavam mortas. Todos estavam mortos. A única sobrevivente era a própria Bronya e ele. Bronya começa a entrar em pânico, começa a se desesperar. Como assim elas estavam mortas? Você as matou? Como pôde? O Elt lutava pela humanidade. O Elt era um herói. Então por que aquele homem na frente dele, que se parecia com o Elt, havia matado suas amigas? Ela não conseguia entender o que isso significava. E Cilly, que também havia vindo de outro mundo com ela. Se ela realmente morreu ali, quer dizer que sua Cilly desapareceu? Bronya se enfurecia. Bronya estava cheia de ódio. E o Elt ria e falava, isso mesmo. Você agora está sentindo a mesma coisa que eu senti. Concentre nesse ódio. Será isso que irá lhe mover. Será isso que irá... Ah, então, será que a chave é essa? Ela vai ter que controlar esse ódio dela, mano? lhe dar poder. Bronya pergunta o que ele queria dizer com isso, e o Elt explica. Há muito tempo atrás, o Elt viu todos seus companheiros sendo brutalmente mortos por Otto. O Elt Joyce, o fundador da Entropy, Nikola Tesla, Einstein e todos os outros. Todos morreram, Tesla, e tudo o que ele pôde fazer dedinho, foi fugir e se esconder. Depois que voltou para aquele local onde todos estavam, só restava uma pilha de ruínas e vários cadáveres. O Elt odiou a Shiksa, odiou o Otto, odiou a si mesmo. Aquele ódio lhe deu poder, e então o núcleo do primeiro Hasher atendeu seu ódio e veio em sua direção. Seu ódio lhe deu poder para que ele conseguisse chegar a esse momento. O momento em que ele teria poder para destruir tudo e se vingar. Bronya fala que ele estava louco. Isso que ele estava fazendo agora não era o que a Antitropy queria. Com certeza também não era o que o Elt Joyce queria. O Elt fala que ela tinha razão. O Elt Joyce não queria querer que ele se vingasse por ele. Ele iria querer que ele continuasse lutando pela humanidade, mesmo que tivesse que trabalhar junto com a Shiksa, as pessoas que o matou. Mas foi por ser fraco assim que ele morreu. O Elt nunca vai se tornar fraco desse jeito, pois os fracos só podem morrer. Mas ele fala que Bronya devia entender. Bronya estava sentindo o mesmo. Agora ela vai deixar que esse ódio acumule forças dentro de si. Agora ela vai deixar que esse ódio lhe diga como caminhar, como prosseguir, para que um dia consiga o matar também. Ele ri mais ainda e fala, você é igual a mim. Mas infelizmente para você, não há nada que um humano possa fazer contra um deus. Assim ele usa sua chave divina e cria um buraco negro em sua mão, pronto para utilizá-lo em Bronya e desaparecer com ela. Agora se ajoelhe. Bronya então se levanta e fala que não o odeia. Ele estava errado. Bronya só sentia pena. Bronya via que a pessoa a quem mais o Elt... Caraca, deu uma de Scanor, velho. De você eu só tenho pena, velho. Não dá pra sentir ódio de um ser tão fraco, tá ligado? Ele estava errado. Bronya só sentia pena. Bronya via que a pessoa a quem mais o Elt odiava não era Otto nem a Shiksa, era a si mesmo. Por ser um covarde e ter fugido, por ter medo e não lutado com seus companheiros. Ele estava fugindo desse sentimento, se cercando no ódio. O Elt ri e fala, medo? Covarde? Um deus não sente essas coisas. Bronya fala, você não é um deus. Você só é um fraco e tolo humano. Bronya também é assim como você, mas ela não vai deixar que o medo a domine assim também. Bronya conhece a confusão, a dor e o sofrimento, e não vai tentar ignorar esses sentimentos se cercando no ódio. É, eu acho que aqui já é um pouco mais de Naruto, né, velho, assim... Aqui já é a luta contra o ódio, né, mano, dos dois aqui. Não vai escolher o caminho... Não tô falando então de ironia, assim, só pra zoar, não, tá? Tô achando bem legal toda essa questão aqui que tá sendo trabalhada nesses testes aí do labirinto, né? E não vai tentar ignorar esses sentimentos se cercando no ódio. Não vai escolher o caminho mais fácil. Não vai mergulhar num caminho de vingança só pra fingir que sua perda não aconteceu. Bronya podia ser fraca, mas ao menos era mais forte que você. Ao escutar as palavras de Bronya, Elt se enfurece e então tenta usar o buraco negro para parti-la ao meio. Mas a garota correu na direção da chave divina, a segurou com sua mão e então tentou tomar o poder dela pra si, gritando e a comandando também. Star of Eden, forma final, ativando o buraco negro dimensional. Joaquim então em sua mente fala, você conseguiu, você venceu o sofrimento e o ódio. Se Bronya não tivesse conseguido, quando pegasse o núcleo Hasher, ela também se tornaria um Hasher maligno. Esse era o teste final a qual ela deveria passar. Foda, nesse momento, um buraco negro gigantesco começa a engolir toda a Babylon e a Sibéria junto. Enquanto Cilly era mostrada, longe da situação, observando tudo com calma.
ブローニャお姉ちゃん。 Bronya, oi, Nichan. 世界が崩れていく。もうゴールまであと一歩よ。ゼーレ、何をすべきかわかるわよね。いや、そんなの。 Ih. 姉ちゃんはゼーレにそんなことしてほしいと思わない。ゼーレはブローニャお姉ちゃんを傷つけたりしない。 Ela é a Resha. 誰が私たちに力を与えてくれたか忘れてしまったの。私たちの命は彼の手の中にあるわ。あの虚無にまた戻りたいの。ゼーレはブローニャお姉ちゃんを信じてるもん。ブローニャを信じてる。何年過ぎてもあなたは弱いままね。自分の存在ですら保てないのに、何を頼りにブローニャを守るの？何するの？いや、離して。ゼーレ、あなたの任務は終わったわ。次はゼーレ、あなたの任務は終わったわ。次は私の出番よ。 Ela é o Resha. 迷宮が消えた。あそこにあるのは断りの律者のコア。セーレ、よかった。無事だったのですね。はい、ゼーレは大丈夫です。ブローニャ、作 A outra Ciri acompanhou Bronya até a direção do núcleo do Resher, mas quando ambas finalmente conseguiram se aproximar dele, Bronya conseguiu notar a mudança na personalidade de Ciri. Ela falava de uma forma muito mais ríspida, além de ficar provocando Bronya. Bronya pergunta quem ela era e o que havia feito com Ciri, e ela fala que ela também era Ciri. Dark Ciri era como uma segunda personalidade contida dentro do corpo de Ciri, e podia falar mentalmente com ela, além de às vezes trocar quem estava controlando o corpo. Então Bronya pergunta o porquê essa Ciri havia assumido o corpo dela agora, e ela fala que só fez isso pois a outra Ciri estava se recusando a continuar o plano e pegar o núcleo do Resher. Bronya pergunta por que ela queria ele, e Ciri fala que ele era necessário para que elas pudessem sair daquele mundo. Bronya fica intrigada sem entender o que ela estava falando, e Ciri responde, contando mais uma vez sobre a época em que ambas estavam presas em um mundo completamente branco como uma caixa. Elas passaram milhares de anos por lá. Era torturante, era enlouquecedor. Se uma não tivesse a outra para conversar, elas já teriam perdido a sanidade há muito tempo. Era frio e desolador. Bronya nem conseguiria entender o que foi. Quando Ciri estava quase perdendo o sentido de existência e preferindo a morte, aquela voz falou com ela e prometeu libertar Ciri daquele lugar, assim como também do Mar Quantum. Se Ciri trouxesse para ela o núcleo do Resher, ele não podia entrar no labirinto, mas sabia que se alguém entrasse e pegasse o núcleo, poderia usá-lo para destruir o labirinto. E assim ele conseguiria sair do Mar Quantum também. Quando Ciri fala aquilo, Bronya logo entende de quem era que ela estava falando. Bronya fala que Ciri não podia confiar nele. Ele só estava usando para conseguir sair dali. Ela iria dar um jeito de tirar Ciri, utilizando o portal do Olho das Profundezas. Mas Ciri fala que isso era impossível. Nesse momento, ela já era parte do Mar Quantum. Seu corpo não atravessaria o portal. E aquela pessoa, assim como tirou ela de sua caixa, poderia colocá-la de volta. Se Ciri não fizesse isso, aquela pessoa a deixaria trancada novamente. E para impedir isso, a Dark Ciri estava disposta até mesmo a enfrentar Bronya para conseguir pegar o núcleo do Resher. As duas até pareceram que iria lutar por um tempo, mas depois que a batalha começa, rapidamente Bronya cai, pois a mesma estava esgotada tanto fisicamente quanto mentalmente, e mal podia ficar de pé. Depois de derrubá-la, ele começa a caminhar até o núcleo do Resher. E assim Bronya começa a relembrar de tudo o que passou, todas as aventuras que teve pelos mundos, todas as pessoas que conheceu, todos aqueles que lutaram ao lado dela e a encorajaram. Ela havia lembrado de tudo o que havia feito para chegar ali, e por que havia vindo para aquele mundo. E novamente, em forma de voz em sua cabeça, Joaquim pergunta: Bronya, para onde você está indo? E Bronya fala que para o fundo do Mar Quantum, pois estão todos esperando por ela, pois Ciri está esperando por ela. Bronya ainda não completou sua jornada. Bronya ainda tem que continuar seguindo em frente, e assim suas pernas voltaram a se mover, e assim ela voltou a se levantar. Mesmo mal se aguentando em pé, ela novamente voltou para a frente de Ciri, determinada a impedi-la. Ciri pergunta o porquê ela continuava fazendo isso, por que ela continuava indo até a sua frente. Ela só queria ser livre, então por quê? E Bronya fala que isso que ela iria alcançar não era a liberdade. Mesmo que ela desse o núcleo Resher para a serpente, ele ainda poderia colocá-la de volta dentro de sua caixa no momento em que ele quisesse. Mas Bronya não quer isso. Ela
ela quer dar a verdadeira liberdade a Cilly. E por isso não pode deixar que Cilly confie suas vidas para Kevin. Ela não iria deixar para trás nenhuma das Cillys dessa vez. Dessa vez ela vai garantir de cumprir sua promessa. Cilly tentou continuar, Cilly tentou atacar, mas dessa vez a outra Cilly estava impedindo seus movimentos. Dark Cilly fala que estava com medo, ela não queria voltar, mas a outra Cilly não quer deixar ela ir. Ela está dizendo que quer esperar, ela está dizendo que confia em Bronya. Dark Cilly fala que se sua anfitriã estiver tão determinada assim, ela não pode ir contra. E então fala que pelo menos ela ainda vai ter a outra para poder conversar. E assim seus olhos vermelhos desaparecem e Cilly começa a cair no chão. A dimensão inteira começou a chacoalhar. E então Cilly fala: parece que ele já notou que eu falhei e enviou aquele seu servo. E assim Cilly começa a desaparecer, enquanto as ondas do mar Quantum levam para longe. Depois de ver Cilly se transformando em uma pequena borboleta e sendo levada para longe, ela continuou caminhando em direção ao núcleo, antes que aquela gigantesca criaturas a alcançasse. Enquanto caminhava e olhava em volta pelo mar Quanta, Bronya podia ver inúmeros universos alternativos, vários mundos diferentes, várias histórias diferentes, várias Bronyas em suas histórias alternativas e histórias que poderiam ter acontecido. Aquilo parecia ter um sonho. Seus passos ficavam cada vez mais pesados, mas ela continuou a trilhar seu caminho. ここが漁師の海。これが全部ブローニャ。でもどこにいるのですか、精霊。必ず見つけ出します。 Caraca. Tá, a Cilly virou uma borboleta e foi pra longe. Ela tá tentando encontrar ela agora. Ah, ela é. Bronya Oni-chan. Ativou o Megazord. É verdade, cara. A Cilly, ela virou parte do poder da Bronya, né, velho? A Bronya tem essa armadura aí. A gente viu essa animação aí já, não já? Eu acho que já, mano. E a armadura vai mudando de forma, não é? Vira uma moto. Vai, Dom. Foda, muito foda, velho. Eu só não lembro o desfecho.
música é muito foda, velho. Top Gear. Tem um jogo com esse nome, não tem? Nossa. Muito foda. Zere. 今会いに行きます。Nossa. A música é muito boa, velho. Beruto が作ったそうと障壁がゆっくりと消え、ブローニャは漁師の海へと入りました。ヘビよりも先にゼーレとデザイアジェムを見つけなければなりません。ブローニャ、誰ですか？よくやった。断りの律者のコアが君を受け入れたようだ。ベルトさん、よかった。無事だったのですね。無事とは言えないな。この姿を維持するのがやっとの状態だ。君と話せたのも君がコアと一つになったからだよ。きっとアインシュタイン博士が助けてくれます。だからもう少しの辛抱です。漁師の海の状況は芳しくない。障壁が弱まっていくのを感じる。デザイアジェムだ。その力が障壁を圧迫しているんだろう。ヘビもきっとその力を欲しがっている。もしデザイアジェムがそいつの手に落ちれば、もう俺たちにそいつを止める術はない。急いで行動しなければ取り返しがつかなくなる。 E assim, finalmente se unindo completamente ao núcleo, Bronya se torna a nova Hasher da razão. E agora ela estava no fundo do Mar Quantum, iniciando sua jornada em busca da Gema do Desejo e da localização de Ciri. Uma certa parte da consciência de Welt ainda residia dentro do núcleo, e agora Bronya era capaz de se comunicar com ele telepaticamente. A exploração pelo fundo do Mar Quantum ainda estava longe de acabar. Sem saber a localização exata de onde do mar a Gema do Desejo e Ciri poderiam estar, Bronya inicia sua corrida contra o tempo, para encontrar ambos antes que Kevin o fizesse, e sem que ela soubesse, ao mesmo tempo que isso acontecia, em um outro mundo, onde estava acontecendo os eventos de 40 mil anos atrás, Ciri acabava de acordar. 話せるか？
あなたはわらわはさくらじゃ。汝の名は思い出せるか？私はゼーレです。ゼーレじゃな。 Parece que elas 汝 falam に危害を加え Zele, るつ né? もりはない。じゃが一つだけ聞かせてほしい。この写真の女の子を見かけなかったか？ E assim, com Cilly sendo mandada para um mundo onde a antiga era estava acontecendo, pouco tempo antes do 12º Hasher nascer, o novo objetivo agora se torna a antiga era. Mas por hoje eu vou ficando por aqui. Sim, eu pretendia resumir esse arco por completo dessa vez, mas mesmo eu me estendendo muito, de novo eu não consegui. Eu podia continuar e tentar terminar agora, mas se eu continuasse tentando resumir a partir de agora, eu iria acabar rusheando. E como as próximas partes são inacreditavelmente fodas, com mais uma vez a gente explorando a antiga era, com Kevin contra Hasher e com o retorno ao mundo real, mas é claro, retorno de quem? Eu achei melhor deixar o resto da próxima parte para resumir mais calmamente no próximo vídeo e já juntá-la também com o início do próximo arco. Mas seja como for, esse vídeo deu mais trabalho do que eu imaginava, vai ficar extremamente difícil para editar, por isso se gostou, apoia deixando o like, compartilhando o vídeo, e se chegou até aqui, comenta, volta aqui Ana. Mas era só isso mesmo, não vou me estender muito porque já tá gigante demais. Valeu, falou, fui! Valeu, Anjo, cara, que videozão bravo. Pô, maluco, ficar 1h37 aqui, velho. Pô, não é pra qualquer um não, velho, porque tá fazendo um calo. Caraca, mano. E eu ainda tinha que gravar os outros react ainda, né, velho, os outros vídeos. Pô, caraca, eu tive que deixar fazer react depois do almoço, velho. Almocei, fui no banheiro. A aguinha sempre do lado, né? Tô, é foda. Minha mãe tava até preocupada, ligou no meio do vídeo. Mano, mas é isso aí, rapaziada. Não deu pra comentar muito no decorrer do vídeo, até como eu falei, o vídeo é muito grande. Imagina se eu ficar debatendo todo ponto ali no vídeo, né? E também porque a gente tá conhecendo esse novo arco agora, então, no meu caso, é completamente desconhecido. O que eu sabia, eu toquei em alguns pontos ali, tá ligado? Mas, pra mim é tudo novidade a partir de agora. O finalzinho aí, eu já tava meio ligado, a gente já viu uma animação, né? Essa animação, eu acho, se não me engano. Então eu lembrei, velho, me recordei. Cara, muito legal, mano. Cara, o link do vídeo original, rapaziada, vai estar na descrição, fechou? Vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Angel Dark, que ele merece, velho. Vão lá, galera, por favor. Like, comentário, inscrição, todo mundo lá correndo pro canal do Angel Dark, que o cara é sensacional, velho. O cara faz um conteúdo muito foda. Esses resumos aqui, nossa senhora, velho. Nem na próxima vida eu me vejo fazendo isso aqui, velho. Isso aqui dá um trabalho do caralho, velho. Então o cara merece, mano. Vão lá, deixam um like e se inscrevam, fechou, rapaziada? Link na descrição. Eu vou ficando por aqui, rapaziada. Comenta aí o que vocês acharam, o que pode vir aqui a partir de agora, né, velho? O arco ainda não acabou, né, velho? Como o Angel falou. Tô bem curioso. Agora ela é a nova Hasher do vazio. Eu não lembro, velho. Eu esqueci, velho. Eu sempre confundo os Hasher, velho. Hash of Reason. É esse daí. Ela é esse Hasher aí. Então, tô bem curioso, né, velho? E qual será esse cara que vai voltar, né? Esse personagem aí. Não sei se é ele ou ela, né? Que personagem é esse? Bom, todo mundo sabe que o meu personagem favorito da obra de Honkai é o Siegfried. Eu espero que ele volte em algum momento, velho. De novo, né? Bom, mas vou ficando por aqui, rapaziada. Um abração, senão não vou me estender tanto. Um abração, valeu, falou. Eu fui, rapaziada. Valeu.